Rosa Silva nasceu na Serreta Ilha Terceira. É por isso conhecida por Rosa da Serreta. O gosto pela escrita, que veio a descobrir mais tarde, fez com que passasse a ser tratada também por açoriana. Quando eu comecei o meu blog, que foi em abril de 2004, já fez 20 anos, naquele tempo as cedilhas inquietavam um pouco as pesquisas. A gente via ali uns símbolos, umas coisas, então disse, mas tem que resolver isto. Eu vou colocar um Z, que falam em Açores, açoriana vai calhar bem. Toca de fazer essa ratificação, mas no início julgavam que eu era americana ou que eu era brasileira. Nunca pensaram o que é que foi, porque eu não colocava o Rosa Silva, só punha o açoriana, assinava-me sempre para a açoriana. Estava um bocadinho no anonimato. Aos poucos, então, é que eu fui depois ganhando coragem, quando eu vi que já tinha alguns leitores, que aquilo depois tinha um contabilizador, e vi os leitores, é que eu avancei para o Rosa Silva. Escrevia em prosa, mas foram as rimas que projetaram o seu nome, o tema central, a Serreta, para aceder a um pedido da mãe. Quando descobriram que era a Rosa da Serreta a fazer aquelas rimas, que foi fiz umas rimas para serem declamadas para a Sociedade Filarmónica, quando ele fez um aniversário, até foi um senhor que já faleceu, José Henrique Franco, é que leu essas quadras, ou as seis tilhas. O pessoal ficou todo admirado, como é que eu tinha essa propensão para rimar, como é que eu tinha adquirido essa... Poxa, ao início fiz uma pesquisa para preencher o blog diariamente, que aquilo tinha que ter assiduidade para partilhar com as pessoas, e eu virei-me foi para a Serreta, que é a única coisa que me chamou mais a atenção, e que lembrei-me do pedido que a minha mãe tinha feito antes de falecer, que era de eu falar da Serreta, para divulgar a Serreta, as suas atividades, as suas tradições, a Nossa Senhora e isso tudo. E eu não correspondi a esse pedido no início. Eu neguei, dizia, mas não, que eu não conheço ninguém, não conheço jornalistas, e não vou falar com essa gente, que ninguém vai ligar nenhuma, não é? Mas depois dela falecer, eu fiquei sempre com aquele bichinho, e assim, minha mãe queria tanto que eu falasse da Serreta, e vai ser talvez a oportunidade agora, e foi sempre. A partir daí nunca mais me calei. A escrita tem sido utilizada como uma forma de catarse, primeiro apenas no blog, depois também no Facebook. Da tristeza fui buscar uma alegria. A minha vida estava muito triste, numa determinada altura. Portanto, mesmo ali por volta de 2004, eu estava a viver mesmo uma fase muito triste. E então tive a indicação que existiam os blogs, que eu não fazia a mínima ideia o que era isso. Fui estudar o que era isso e achei graça. Vi um que já existia e depois uma chefe minha da altura impulsionou-me e disse assim, experimenta, faz, não sei o quê. E eu fui. E a partir daí, olha, eu nunca escrevi tanto. Que eu na escola, nem sequer para fazer uma redação, às vezes eu tinha dificuldades, então se era para fazer alguma coisa de rimas, tinha uma dificuldade imensa. Mas depois eu percebi que havia ali um toque de mãe. A rima ajuda a viver. Faz-me viver quando me salta à cabeça uma rima e eu vejo que aquela rima, foi esta mesmo. É esta mesmo, estou consolada. A partilha dos seus versos levou-a às cantorias. A primeira vez de todas mesmo que tenha tido câmaras e ação foi na casa do Sr. Luís Bertão. Em 2008, pezinho de setembro de 2008, que ele juntava os cantadores que quisessem ir à casa dele naquele dia do pezinho, e todos diziam aos quadros, olha rapariga, tu se quiseres cantar, canta, se não quiseres, declama, ou então não digas nada, mas olha, já estás convidada para... E eu ia com o nervoso miudinho, eu não sabia como é que havia de estar, eu desconhecia aquela gente, aquilo para mim era um outro mundo. Lembra-se quem eram os outros cantadores que estavam consigo, ou os músicos? Olha, pois eu acho que é sempre infalível. Olha, para já estava o seu Paulo Lima. Convidou-me para ir à Vinha Brava, que havia ali um café que era o seu Medeiros. O seu Medeiros também já falecido. Esse seu Medeiros entusiasmou-se muito comigo, achou uma graça medonha. Era mais um a picar-me, e costumo dizer que eu fui ao picar-me para eu cantar. E depois em cafés, era, por exemplo, no Texas da Ribeirinha, que era com o senhor Roberto. Eu fui lá cantar, tinha o Lénio pequenino, né? Lénio Parreira, que eu vi mais a sua avó, eles a ouvir a gente a cantar. A gente fazia assim tudo portas para dentro, era na Vila Nova, no snack bar Os Meus Amores.
com o pessoal que já faleceu, que era com o Laureano Valadão das Doce, que já faleceu. O Sr. Medeiros também já... O único que não faleceu aí, os únicos, que era o Fernando Fernandes e o José Santos. Esses também foram dos que atraíram a ser uma mulher e querer cantar. Entretanto, das suas cantorias, diz que a sua memória já não está a de fiar, mas a escrita é constante. Letras de músicas também constam já do seu currículo, caso da banda Concordas da Graciosa, do hino da Senhora da Boa Hora, em São Jorge, e o hino da Ganadaria de José Albino Fernandes. Já fiz para a Ganadaria de Jave, Ganadaria de Albino Fernandes. Houve uma senhora que andava à procura de alguém para fazer um hino também para a ganadaria, e eu, nesse entretanto, andei à procura de uma voz que ouvi o Sr. Vítor Santos também a cantar num lugar qualquer, não sei bem. Comecei à procura, a ver se o encontrava, e não sabia que ele era da Terra Chã, mas entretanto ele surgiu. Epá, a voz dele naquele hino era um espetáculo. Olha, ficou. A Sra. Fátima Ferreira gostou, todos gostaram, de vez em quando eu ouço esse hino. É taurino, pronto, é da nossa terra. Pela casa, na Canada dos Folhadais, expõem-se recordações de tudo e de todos e são lembrados os dias na Serreta. Também no seu livro, editado em abril de 2011, é a Serreta que se agiganta, mas muitos mais livros tem na gaveta que aguardam publicação. Quando eu os vi num caixote, o primeiro livro que eu vi, e dei-lhe um beijo. Eu abracei como se fosse mais um filho que eu tivesse. E tenho 3 filhos que eu adoro muito, os meus 3 filhos, e agora a minha netinha. Mas aquele é mais um filho. Aquele é um filho onde reúne tudo lá dentro. A minha história, a Nossa Senhora dos Milagres, aquela fé, aquelas romarias, aquele perfume da natureza, perfume a cedro do mato, perfume as flores do chão nos tapetes, o perfume do altar daquela igreja que inunda de cor, inunda de flores, aquela gente de todos os lugares que enchem aquela serreta fica viva, enquanto o resto do ano ela está moribunda. Mas aquela serreta não é esquecida, seja lá porque for, nem que seja pelo pior. Ela está sempre lembrada, que agora o pior que está a lembrar é os sismos, porque foi também por isso que eu fiquei um bocado revoltada, porque na altura só se falava em vulcão, na altura também depois começou-se a falar em vulcão da serreta. Eu nem queria que se falasse da serreta por coisas de medo ou de terror, porque a serreta é linda na cor, tanto. Tenho o mar inteiro, como o meu filho, o Paulo Filipe, um filho, o Benjamin, o mais novo, dizia, em pequenino, quando íamos lá, e a gente olhava, já eu tinha reparado nisso, que aquilo é o mar inteiro. Da casa dos meus pais, via-se aquele mar direitinho para a Graciosa e direitinho mais ao lado para São Jorge e o Pico. E quando avistava o Pico, fora de São Jorge, era como se eu me tivesse a chamar, mas talvez eles diziam que dali a 3 ou 4 dias chovia, mas era verdade. Os desenhos da neta, o pequeno barco que saiu da mão do pai, as lembranças que lhe foram oferecidas, o querer perpetuar de todos os bons momentos. Eu gosto de carinho. Eu não tinha a vezes o carinho, porque naquele tempo era uma rigidez na educação. Se eu quisesse dar um abracinho, eu ficava sempre a olhar se seria a hora oportuna. Eu gosto de carinho. Eu gosto de beijar, de abraçar. Por isso, às vezes, eu punho os meus filhos, e a minha neta agora, coitadinha, a minha neta agora é que sofre as consequências disso. Porque eu gosto de a abraçar, de a beijar. Porque o carinho é o melhor que a gente tem neste mundo. Este mundo de guerra, este mundo de traições, este mundo escandaloso, é falta de carinho, é falta de princípios, e é falta de respeito, muitas vezes. Quantas vezes as pessoas não estão a desrespeitar umas às outras? É pela memória que regressa regularmente aos afetos da família paterna da Ilha do Pico. O Pico, para mim, é outro dos amores. Pois, até também pelo lado do seu pai, que era do Pico. Meu pai era natural de Santo Amaro do Pico. O nosso rico Santo Amaro, posso dizer que é nosso como tu és de lá. Que eu lembro-me de pequenina, quando eu ia muito assiduamente, ano a ano, de pequenino e ano a ano. Sabe o que é? Viver aqui numa terra, no meio do mato, digamos assim, e ir para a beira-mar, com aquele... Todos os dias o mar cantava, todos os dias o mar canta. O mar canta à cabeceira daquela gente.
O mar também sobrevoa aquelas casas. E depois já tinha aquelas tias que quando a gente chegava lá, era um abraço abertos, uma gritaria. A minha avó fazia uma gritaria que eu acho que se ouvia de uma ponta à outra, embora aquilo seja uma conchinha de amor, aquela conchinha que tu conheces, mas aquilo ouvia-se, que ela fazia uma gritaria. A mulher era ver o seu filho. Quando a gente ia lá, depois ela desfazia sem querer nos dar tudo. Em tudo que ela tivesse portas para dentro, e naquele tempo era nada. Mas aquele nada ficou um tudo para o resto da minha vida. Diz-se uma solitária, mais confortável em casa do que no rebuliço da rua. Rosa Silva agradeceu-nos a visita da forma que mais gosta. Ter vindo de Santa Marta e ter vindo um rimador como eu. Ai, saudade que eu senti de voltar ao que era meu. À serreta, uma casinha, com um jardim pequenino. E ter a graça que eu tinha no tempo de ser divino. Ai, santa que eu fui. Ai, santa que eu era. E hoje ainda me flui um bocadinho dessa primavera. Obrigada a vocês e a minha casa fica às ordens. Agora vocês é que me vêm visitar, porque eu não quero sair porque é um tormento, o rebuliço. O rebuliço é o tormento da minha vida agora. Agora eu quero paz e sossego. E o meu aconchego, que é as rimas.